Olá pessoal, vocês estão no canal Calcule Mais. Meu nome é Thales e a matéria de hoje é regra de 3 simples. E aqui você aprende do zero ao acerto. Vamos lá para a primeira questão? Ela diz o seguinte: uma gráfica imprime 120 panfletos em 8 minutos. Mantendo o mesmo ritmo, quantos panfletos ela imprimirá em 20 minutos? Então a primeira coisa aqui para uma regra de 3, a gente precisa montar a tabela de valores com as informações que nós temos. Então temos informações de panfletos e também temos informações do tempo em minutos. Então a questão já nos traz aqui que a gráfica imprime 120 panfletos em 8 minutos. Esse é o tempo que ela gasta. Mantendo o mesmo ritmo, quantos panfletos ela imprimirá em 20 minutos? Então já temos a informação de 20 minutos e queremos encontrar a quantidade de panfletos que ela conseguirá imprimir. E aí, na regra de 3, o macete é a gente identificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Neste caso aqui, observe o seguinte ali em minutos. Nós temos 8 minutos e 20 minutos. Então a nossa seta ela tem que ir do menor para o maior valor. Então ela vai do 8 para o 20. Observe, seta para baixo. Saiu do 8 para o 20. Já em panfletos, o que vai acontecer? Se em 8 minutos ela imprime 120 panfletos, em 20 minutos, ou seja, um tempo maior, ela vai imprimir uma quantidade maior também de panfletos. Então, se a seta é do menor para o maior, a seta vai do 120 para o X. Então, observem que as duas setas estão para baixo, no mesmo sentido. Então, a gente pode afirmar que são grandezas diretamente proporcionais. Então, quando são grandezas diretamente proporcionais, a gente multiplica os valores de forma cruzada. Então, multiplicando de forma cruzada, a equação se torna a seguinte: 8 vezes x é igual a 120 vezes 20. X é igual a 2.400 dividido por 8. Portanto, x é igual a 300. Deste modo, a gráfica imprimirá 300 panfletos em 20 minutos. Vamos lá para a segunda questão? É a seguinte: um carro percorre 360 km consumindo 24 litros de gasolina. Mantendo o mesmo consumo médio, quantos litros serão necessários para percorrer 150 km? Então, como vocês já aprenderam lá na primeira questão que a gente tem que construir uma tabela com os valores, então vamos construir essa tabela agora. Então, nós temos distância em quilômetros e temos litros de gasolina. E aí a questão já nos dá o quê? O carro percorre 360 km e consome 24 litros. Se ele mantém o mesmo consumo médio, quantos litros serão necessários para percorrer 150 km? Então, temos a distância já de 150 km e precisamos identificar quantos litros esse carro irá consumir. E aí, a gente precisa seguir o mesmo caminho, estabelecer se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como eu já ensinei que a seta vai do menor para o maior, então aqui em distância, que a gente já tem os dois valores. Qual o menor valor? 150. Então vai do 150 para o 360. Então seta para cima. E em litros? Se 360 km ele consome 24 litros, então, se ele percorre uma distância menor, que é 150 km, então ele tem que gastar menos litros também. Então, x vai ser menor que 24. Então, a seta é sempre do menor para o maior. Então, se x for menor, a seta é de baixo para cima. Observem que, nesse caso também, as grandezas são diretamente proporcionais, pois estão na mesma direção. Se estão na mesma direção e são diretamente proporcionais, a gente faz o quê? Multiplica cruzado. Se a gente multiplica cruzado, a equação fica da seguinte maneira: 360x é igual a 150 vezes 24. X é igual a
3.600 dividido por 360. Deste modo, x é igual a 10, portanto, a resposta é 10 litros. Se o carro percorre 150 km, ele irá consumir 10 litros. Vamos lá para a última questão, e agora tem um detalhezinho diferente e que aí você precisa ter uma certa atenção. Vamos lá. Uma obra será concluída por 12 operários em 15 dias, trabalhando no mesmo ritmo. Se forem contratados 20 operários com a mesma produtividade, em quantos dias a obra ficará pronta? Então vamos lá montar a tabela de valores. Temos as informações de operários e a quantidade de dias que eles concluem essa obra. Então, 12 operários concluem em 15 dias. Eles mantendo o mesmo ritmo e contratando 20 operários, quantos dias essa obra ficará pronta? Então vamos lá estabelecer se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então a seta é sempre do menor para o maior, vocês já aprenderam na questão 1 e 2. Então em operários vai ser de 12 para 20, seta para baixo. Contudo, tem um detalhe que a gente não viu nem na primeira e nem na segunda questão. Ou seja, se 12 operários concluem essa obra em 15 dias, 20 operários vão concluir em menos dias. Por quê? Porque a gente tem mais operários trabalhando. Então eles vão concluir essa obra mais rápido. E como a seta é do menor para o maior, então se x eles vão concluir em menor tempo, por ser 20 operários trabalhando, então a seta vai ser para cima, porque o x vai ser menor, eles vão trabalhar menos dias. Então observem que as setas estão em direções opostas. Então a gente pode afirmar neste caso que são grandezas inversamente proporcionais. Então, como são grandezas inversamente proporcionais, a gente não pode multiplicar mais em x. A gente multiplica em linha, desta maneira. Então a equação fica da seguinte maneira: 12 vezes 15 é igual a 20 vezes x. 20 vezes x é igual a 180. X é igual a 180 dividido por 20. Deste modo, x é igual a 9. Portanto, 20 operários irão concluir a obra em 9 dias. Então tá aí, pessoal. Ensinei para vocês regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. Um forte abraço e até a próxima.